Olá, pessoal. Este é mais um ShojoCast, o primeiro ShojoCast verdade do ano. Eu até fiz um vídeo anterior, mas não contou meio como um ShojoCast, foi o do Dia Internacional das Mulheres. E agora eu tenho efetivamente uma convidada, a primeira convidada do ShojoCast, uma amiga muito querida. Ela vai se apresentar, ela vai entrar, vai se apresentar, e ela é efetivamente uma especialista em quadrinhos, ela trabalha com isso. Bom Seja dia. bem-vinda, Natânia. Já fiz o início da apresentação, agora é com você. Diga quem você é. Primeiro, obrigada pelo convite, uma honra, gente. Valéria me convidou. Olha, bater um papo com ela. Eu sou a Natânia Aparecida da Silva Nogueira. Mas se você procurar a Natânia Nogueira, já dá, chega a algum lugar. Eu sou historiadora, professora de educação básica. Não sou professora universitária, não, tá? Educação básica. 32 anos de professora de educação básica. E eu gosto muito de pesquisar quadrinhos. Eu gosto muito do quadrinho enquanto objeto, enquanto fonte de pesquisa. E aprendi a gostar no momento em que eu comecei a usar ele como uma ferramenta na educação, no ensino. Aí, nisso, eu devo a Valéria, que me incentivou muito também, uma das pessoas que me incentivou. A gente começou junto, né, Valéria? Pois é, né? Você me incentivou, eu te incentivei. E aí eu fui acusada de estar me desviando do meu trabalho de medievalista, mas tudo bem, não é sobre mim, é sobre você. Vai lá. Olha, a gente tem que explicar porque eu estou aqui. A gente tem uma relação antiga, a gente está de mãos dadas nesse caminho tem um tempão. Bom, enfim, então eu trabalhei com. Eu fiz a minha formação em história, né? Eu demorei um pouco para entrar na pós-graduação, até por questões, vou dizer, eu já trabalho desde bem nova. Antes de formar, eu já comecei a trabalhar na educação. Então, às vezes não sobrava muito tempo e espaço para estudar. Quando você já está na universidade e emenda mestrado e doutorado, é muito mais fácil. Eu acabei tendo um hiato de 20 anos, entre eu ter começado a trabalhar como professora e entrado para fazer o meu mestrado. E eu fiz o mestrado e o doutorado usando quadrinhos. Então, foi bom, foi uma experiência muito boa. Primeiro porque foi bem aceito. As pessoas sempre têm, assim, eu ouço muito relato de colegas que falam que tiveram muita dificuldade para trabalhar com quadrinhos na universidade, de ser aceito no mestrado, ou que foi rejeitado inicialmente no mestrado com quadrinhos e só conseguiu fazer pesquisar quadrinhos no doutorado, ou que nem isso conseguiu, né, produzir material que não era diretamente relacionado com aquilo que havia pesquisado na pós-graduação. E segundo, porque eu consegui trabalhar aquilo que eu queria. Eu não tive interferência no meu tema. Então, quando eu apresentei o projeto do mestrado, eu fui apoiada nesse projeto. Minha orientadora me deu toda a liberdade para trabalhar com ele. No doutorado foi a mesma coisa, foi a mesma orientadora. Minha orientadora foi a Mary Del Priori. Ela fala que ela não... Para quem não sabe, Mary Del Priori, né, é uma das historiadoras mais importantes do Brasil. E, além de importante academicamente, por um trabalho muito extenso, ela é muito midiática. Então, ela tem um espaço na mídia que muitos historiadores e historiadoras não têm. Então, assim, quando eu falo Mary Del Priori, isso tem um peso grande, sabe? Ela está falando assim, desse jeito mineirinho, mas é importante a Mary Del Priori. Vai lá. E eu vou falar para você o que é mais importante. É muito difícil você falar assim, eu vou trabalhar com quadrinhos e vou procurar um orientador que trabalha com quadrinhos. Aí você vai ter um problema muito sério, porque é difícil. É difícil você encontrar alguém que vai dominar a área que você está querendo. E a Mary, ela foi muito aberta para trabalhar com quadrinhos e ela, gente, olha que interessante, ela já conhecia um pouco, ela conhecia por alto a produção de quadrinhos e desde que eu comecei o mestrado com ela, toda vez que ela encontrava alguma coisa sobre quadrinhos, ela tanto lia quanto passava para mim. Então, ela foi muito legal, porque ela, além de me apoiar, ela demonstrou interesse pelo que eu estava trabalhando também. E isso, acho que numa relação com o orientador é muito importante.
né? É muito importante. Mais do que aquela parte técnica, metodológica, você vê que o seu orientador, sua orientadora está interessada pelo seu objeto, também é muito bom. Então, eu devo muito a ela, assim, ela me deu um suporte muito bom. Ter um orientador que mesmo não sendo da área que você estuda, ou que não trabalhe, né, trabalhe com o tema que você estuda, né, mas que te acolhe, muitas vezes, por você, né, por confiar que você é um excelente pesquisador, um excelente estudante, alguém esforçado, ou te acolhe por trabalhar dentro do mesmo arcabouço teórico metodológico, ou seja, com os mesmos conceitos, com as mesmas ideias-chave, com os mesmos autores e autoras-chave, mas quando você não tem um orientador que não trabalha com aquilo que você trabalha e se importa, veja a palavra, se importa, e fica ligado, apareceu alguma coisa, eu lembrei da Natânia, eu lembrei da Valéria, eu vou lá e vou ler, vou passar para ela e perguntar, você já viu isso? Cara, isso faz uma diferença muito grande no seu trabalho, tá? Assim, você pode não estar na mão do super especialista na sua área, mas está na mão de alguém que, além de confiar em você, te dá suporte, né? Te dá apoio, busca algo mais. Isso é muito importante, isso é muito legal. Não, e aí eu posso falar que eu sou sortuda, né? Eu tive sorte. Eu não tive barreiras para trabalhar com o que eu gosto, em momento nenhum, assim, nem no mestrado, nem no doutorado, e aprendi muito mesmo. E sem falar também que eu acabei me interessando por alguns aspectos da história que até então não é que eu desconhecesse, mas que ainda não tinham chamado a minha atenção. Então, foi um aprendizado enorme. O processo todo foi um aprendizado objetivo, né? De você fazer uma pós-graduação, pelo menos deveria ser. Você desenvolver a sua capacidade analítica, acumular conhecimento, produzir conhecimento e tudo mais. Mas, enfim, no mestrado eu trabalhei com quadrinhos dos anos 40 nos Estados Unidos. Eu peguei a produção da June Tapermiles, que ela criou uma personagem chamada Miss Fury, que é uma super-heroína, e que foi publicada antes da Mulher Maravilha. As pessoas falam assim, a primeira super-heroína foi a Mulher Maravilha. Não, necessariamente. Você vai encontrar até algumas personagens que são indicadas como sendo a primeira nos anos 30 ainda, né? E a Miss Fury, ela é publicada um pouco antes. É um novelão que tem superpoderes no meio, mas não necessariamente é o foco disso. Conta como é que é a personagem, a Miss Fury, porque provavelmente muita gente nunca ouviu falar dela. Né? Assim, é um daquelas personagens que ficou meio que presa no seu próprio tempo. Né? Ela não conseguiu transcender seu próprio tempo. Eu diria assim. Recentemente eles fizeram um remake dela, né? Só que é completamente diferente da personagem original, assim. Eu olho para a nova Miss Fury, que foi lançada no início do século XXI aí, no especial, e não tem nada a ver com aquela que tinha lá atrás, nos anos 40. É a história de uma moça, na verdade, uma moça muito rica, né? A Marla Drake, que ganha um traje que dá a ela superpoderes, habilidades sobre-humanas, assim, atléticas. Ela se torna uma lutadora, é muito ágil, fica mais forte, tudo. E ela começa a se envolver numa série de intrigas, de espionagem, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um romance de aventura, e, na verdade, com super aventura, que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, que é o que fazia sucesso nos anos 40. Quadrinho tinha que ter Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo estava consumindo nesse momento durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vendeu muito quadrinho, gente, vocês não fazem ideia. Né? Deu muito emprego para várias mulheres quadrinistas. Exatamente. Né? Entre outros aspectos, porque os homens estavam na guerra. Exatamente. Você vai ter, inclusive, quadrinistas que vão ser enviados para a guerra. Né? Você tem aí, o Eisner chegou aí para trabalhar no exército, a civil exército durante esse período. Então, aí você tem uma autora que vai pegar o contexto da época, vai pegar uma personagem
completamente diferente daquelas que se você tinha, ela dá uma roupagem nova a uma personagem feminina, que à medida em que a história, a narrativa vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo enquanto pessoa, ela vai se reconhecendo mais, assim, se empoderando, vamos dizer, se seria esse o termo, enquanto mulher. É uma história que vai ser publicada durante mais ou menos uns 10 anos, que vai ser um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Chegou a ser mais vendida do que a Mulher Maravilha. Eu acho que ela publicou, agora a data me foge, Valéria, mas acho que ela publicou até 52. Acho que foi publicada até 52. Não tenho certeza, eu acho que a Tapemir ela encerra o trabalho dela em 52. Mas, enfim, eu estudei essa personagem para poder ver as representações que você podia encontrar de mulheres nos quadrinhos naquele momento. Acabei pegando também outras produções, tanto feitas por mulheres quanto não, e foi muito bom para trabalhar até a própria questão do conceito de representação, né, de apropriação do Chartier, que vai ser minha base na época, teórica da época. Depois eu defendi, né, tirei o título de mestre e entrei no doutorado trabalhando com quadrinhos também, mas aí eu peguei os anos 70, peguei quadrinhos dos anos 70 na França, dentro do contexto do movimento feminista, nos anos 70, início dos anos 70. Aí eu trabalhei com a revista Ananá, que é uma revista foi publicada pela Humanoides Associés, né, junto com a Metal One, e é ela... a principal editora de quadrinhos francesa ou não? Principal não, mas nos anos 70... Para quadrinhos adultos. Para adultos, sim, né? Você já tinha outras revistas publicando quadrinhos adultos, né? Mas a Metal foi uma que teve um alcance muito grande até fora da França. Nos Estados Unidos ela teve uma versão dela também e tudo mais. No Brasil ela chegou a sair como heavy metal. Também chegou, exatamente. E aí essa produção é uma produção diferente daquela produção que tinha antes. Você tinha muita fantasia, você tinha muita ficção científica, muita distopia. Então, quadrinhos para adultos, e tinha de todo tipo de quadrinho. Desde aqueles assim que eram um conteúdo mais erótico, até mais apelativo, até aqueles quadrinhos mais filosóficos, quadrinhos que questionavam questões sociais, políticas, né, que criticavam o capitalismo. Então, é um momento que você tem até por resultado lá dos movimentos da década de 60, 68. Principalmente 68. 68, né? Você tem aí uma geração extremamente politizada que está agora produzindo quadrinhos. E um tipo de quadrinho que ele é o quê? A gente tinha aquele quadrinho underground, aquele quadrinho subversivo, aquele que não começou a ser produzido para poder escapar do controle da censura das editoras, né? Aquela coisa mais paralela. E agora você tem um quadrinho que segue esse estilo mais o underground, mais de vanguarda, mas que agora está sendo publicado e veiculado por uma editora. Não vou falar de grande porte, vou colocar de médio porte, e que tem, assim, você vai encontrar nas bancas. Então, a circulação desse material, ela aumenta. A década de 70 foi muito boa para os quadrinhos adultos na França. Foi quando os quadrinhos adultos vão ganhar uma expressão muito grande. Foi no final dos anos 60 e início dos anos 70. E a Naná é uma experiência dentro disso. É uma experiência, por quê? Porque a Humanoides, ela lançou o projeto com o objetivo de chamar a atenção do público naquela época, e ganhar um novo público e atender o público que já tinha. Como assim ganhar um novo público? Uma revista feita por mulheres durante o período do movimento feminista. Mas não é uma revista feminista. Lá não é uma revista para mulheres, né? Assim, eu acho que exatamente, não é para mulheres, né? Exatamente. Ela é feita por mulheres, mas ela não quer se assumir, ela não quer assumir, vamos dizer assim, ela quer ficar em cima do muro. É uma revista feita por mulheres, mas para todos. E aquela coisa também existia, não estou falando que não era feminismo, porque existiam revistas naquela época, como a Sociers, que eram revistas feministas, criadas dentro do movimento. Tem uma produção de
Mas de revistas mas para muito ligadas mulheres aos e feministas. coletivos, né? Exatamente. E ela tinha, Assim, assumia aquela postura ideológica. Nós temos essa postura, acreditamos nisso. A Naná, ela queria, como eu vou dizer, ela queria navegar em todas as águas. e ela é Acho uma que não sei revista se comercial, de fato, né? Assim, ela é exatamente. comercial, Por ser ela está comercial, no mercado. ela não pode assumir uma bandeira assim, e falar assim, ó, nós somos isso. Então, você Acho que tinha lá, poder podia, né, Natânia? mas, A questão é mas que as próprias autoras elas tinham essa visão de que o movimento as aprisionaria, né? Não é bem por aí? Você pode até falar das autoras, das, não, da, eu não da, sei, eu da não sei se tá, Chantal, da... é um pouco isso e um pouco não. Por quê? Por exemplo, eu cheguei a conversar com quase todas elas, quase todas as principais autoras, que foram mais de 40 autores que publicaram na revista, tá? Mas as 5 principais, aquelas que estavam presentes em todos os números, eu consegui contato com quase todas elas. E cada uma delas tem uma postura diferente. Por exemplo, Trina Robbins foi a autora estrangeira que ela, junto com a Cecília Capuana, que mais publicaram na revista. Cecília Capuana, uma autora italiana, militante do movimento feminista na Itália. Trina Robbins, militante do movimento feminista. Você tem lá, ela participou de projetos de quadrinhos para mulheres, aquela coisa toda. Mas você tem outras ali cujos quadrinhos não foram pensados do ponto de vista, estou fazendo um quadrinho para empoderar mulheres, um quadrinho feminista, um quadrinho de crítica social, isso, aquilo, embora houvesse isso. Mas não era a intenção necessariamente. Então, você Aí uma tinha pergunta, mas tanto as protagonistas dos quadrinhos eram principalmente mulheres ou não? Esse é um ponto aí de, né? por Mulheres que exemplo, colocavam a mulheres como protagonistas ou não tinha isso? Chantal Montelier publicou uma série que criticava a ação policial na França e os protagonistas eram homens, que é a série do End Gang, entendeu? Então, assim, não necessariamente você tinha... Eu acho que a Naná, ela encaixa mais no tipo de revista cujo conteúdo ele é político. Então, ele vai envolver ali vários temas. Então, são mulheres falando de política, criticando aspectos tradicionais da sociedade, criticando o próprio patriarcado, criticando o governo, criticando a ação policial, criticando a violência contra as mulheres, que vai estar muito presente lá, criticando o sexismo. Então, assim, a Naná, um quadrinho feito por mulheres, que vão publicar quadrinhos adultos, quadrinhos politizados, quadrinhos que vão conter vão possuir um conteúdo muito forte, mas principalmente um quadrinho onde você tem mulheres escrevendo artigos, questionando, levantando tópicos que são considerados naquela época polêmicos, como homoafetividade, por exemplo, que inclusive teria sido a gota d'água da perseguição em cima da revista, que a censura vai investigar e cancelar a revista. Tem gente, eu já ouvi uma pessoa argumentando assim, ela foi fechada, ela foi cancelada, interditada, acusada de pornografia, porque ela publicou conteúdo sobre homoafetividade. Mas, na verdade, é porque eram mulheres falando sobre isso também, e sobre outros assuntos também. Né? Deixa eu uma das até coisas... fazer uma parte rapidamente. Veja só, gente, há muita gente que, inclusive no meio acadêmico, ou seja, que trabalha com quadrinhos ou trabalha com a França da época, que faz questão de ressaltar que não havia censura, que não se censurava nada na França, tá? Que não se censurava quadrinhos, que havia uma grande liberdade. Inclusive, pegam, por exemplo, movimentos que envolvem autores como Foucault, Michel Foucault, grande filósofo, historiador, whatever, é Foucault, pronto. A Simone de Beauvoir falando, tá vendo? Olha só o nível de libertinagem, não é liberdade, de libertinagem da França naquela época. Inclusive, eu tive que avaliar um artigo, anos atrás, quando a Natânia estava fazendo doutorado, eu até falei com ela que o sujeito afirmava, não havia censura aos quadrinhos adultos na França. Podia se publicar tudo, Tânia joga no ventilador esperando a Naná, porque não era um negócio, não era esse assim, não. Censura por lei, né?
E uma censura que começa lá atrás. Você tem a censura aos quadrinhos já dando os pinotes dela lá no século XIX. E o período da Segunda Guerra aprofundou essa censura. Você tem a lei da censura que vigora até hoje, embora ela tenha se passado por algumas modificações, ela é década de 40, né? E tinha censura. Por quê? Porque havia aquelas pessoas que tinham espaço para poder falar e aquelas que não. Então, por exemplo, haviam publicações feitas por grupos de pessoas homoafetivas que eram impedidas de circular. Havia prisão, teve gente que foi presa. Apesar de tudo de que falam da França, por exemplo, nos anos 70, como é que eu vou dizer? Não era crime ser gay, mas você não podia se revelar abertamente na sua orientação sexual. Por exemplo, havia uma lei que dizia que a maioridade sexual para os homens hétero era de 15 anos, mas se fosse gay, era 21. Então, se você tivesse um casal gay namorando e um deles fosse menor de 21 anos, era prisão. E as publicações que falavam sobre isso, qualquer tipo de publicação que circulasse e que fosse publicada tanto por comunidades homoafetivas ou por pessoas que defendessem relacionamentos homoafetivos, era passível de censura. Tanto que o momento em que a Naná ela aborda esse tema, ela é retirada das bancas. E em seguida ela vai ser cancelada. Mas ela já estava na mira da censura. Foram só 9 números, não é isso? Foram só 9 números. E o último número... E ela era mensal? 9 números, 9 meses? Não. Ela era publicada, era trienal, cada 3 meses. Ela foi de 78... Então, ela é uma revista trimestral. 76, durou uma gravidez para a Naná. 78, hein? Então, uma coisa que a Natânia, né, ela sempre fala, que a questão sempre é quem estava falando, tá? Então, havia uma tolerância muito maior quando os homens falavam do que quando as mulheres falavam. E se vocês puderem, um dia tiverem acesso a esse material, né, e as mulheres falavam as coisas que aos nossos olhos hoje, ou que se falavam coisas na década que aos nossos olhos hoje pareceriam muito incômodas, a maioria das pessoas, tá? Ou as pessoas assim, realmente isso daí podia publicar, podia sair, isso existia, etc. Não, isso existia, porque nós vivemos um momento, né, de quase que de backlash, de retrocesso, de reação conservadora. Então, assim, a Natânia e eu batemos mais ou menos a idade, nós temos mais ou menos a mesma idade. Se a gente falar, olha, no final da década de 1980 e década de 1990, passava tal coisa na televisão, muita gente que nasceu depois dos anos 2000 não acreditaria que passava na TV aberta. Concorda comigo? Não, possível, isso não passaria. Tá? Então, mesmo quando a gente ainda tinha no Brasil a lei de censura, que só cai acho que em 1988 que ela sai, muita coisa que aparecia na nossa TV nos anos 1980 não seria aceitável hoje. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo que não seria aceitável e as pessoas hoje, muitas delas, olhariam com horror aquilo. Tá? Então... né? Mais ou menos assim. Duas coisas... Desculpe, Natânia, vai lá. Perdão. Pode continuar o seu, depois eu termino. Não. Continue. Não, assim, as pessoas têm uma ideia errada sobre a questão da França de forma geral em relação à cultura. É realmente um país que valoriza a cultura literária, valoriza o cinema, valoriza tudo. Mas, gente, a censura lá, ela era muito forte. E sem falar também que, assim, apesar da indústria dos quadrinhos na França ter demorado um pouco para se estabilizar, porque você tinha muito material estrangeiro, mas a produção nacional ela só vai começar assim, a ganhar o corpo dela a partir do final dos anos 50, dos anos 60. A indústria começa a se construir, e hoje é uma grande indústria de quadrinhos reconhecida no mundo todo. O espaço ocupado pelas mulheres lá foi muito pequeno.
né? Foi muito pequeno. E até hoje hoje são 26% dos produtores de quadrinhos na França são mulheres, apenas 26%. Do Brasil tem mais. E na França tem estatística para isso, tá? Eles lançam anuários com estatística de tudo a respeito da indústria dos quadrinhos. É por isso que ela pode afirmar com certeza, porque eles fazem o cômputo de tudo. Não é pesquisa de Twitter. Recentemente, eu comentei no blog, no Show de Café, fizeram uma pesquisa no Twitter, aí falou assim, 70% das pessoas que fazem mangá no Japão são mulheres. Cuidado, 70% dos que responderam estão no Twitter. Que fique claro, né? Que tenha isso claro, que responderam, que estão no Twitter, não é um levantamento. Né? Tem dois, mas você tem, por exemplo, países onde a indústria dos quadrinhos ganharam um peso econômico muito grande, essas pesquisas são feitas com regularidade, até para poder você saber o público que você tem e quem está produzindo e quem está atingindo tal público. Então, alguns países onde os quadrinhos hoje representam uma atividade econômica que dá muito lucro, né, inclusive exportada para outros países, existe essa preocupação. No Brasil não existe uma pesquisa, a gente supõe, através de alguns dados que são publicados na internet, através de algumas pesquisas, muitas vezes independentes, feitas por alguns pesquisadores, mas no caso da França, você tem os dados, principalmente depois que você teve aquela questão em Angoulême em 2016, quando houve toda aquela comoção sobre a questão da ausência de mulheres na lista de finalistas, e a pequena presença delas também entre os autores que estavam concorrendo ao grande prêmio, não que elas não fossem premiadas em outras categorias, tá, gente? Já tem muitas categorias para premiação, mas o grande prêmio, tipo assim, é o grande reconhecimento. Então, o Festival de Angoulême, assim, em 50 edições, reconheceu, se eu não me engano, 5 mulheres no máximo, acho que são 4. E nesse ano houve uma polêmica, e o que trouxe mais polêmica foi a reação da organização, que afirmou que não havia mulheres produzindo quadrinhos, por isso que não havia mulheres na lista. E por conta disso, houve uma manifestação internacional. Não, o que é isso? Não pode. A gente tem aqui o nome de várias conhecidas autoras que são boas, que têm um material excelente. E outra coisa, gente, não falando só do contexto da França, não, porque Angoulême não premia apenas franceses. São autores publicados na França. Eu lembro que o responsável falou, não existe nenhuma mulher que seja relevante para a história dos quadrinhos. Exatamente. Então, assim, tudo veja, e aí, gente, não na é França, apenas, nos Estados Unidos, no Japão. Exatamente. Então, o festival é internacional. Então, afirmar isso é assim, é uma coisa assim, tenebrosa. E detalhe, eu conheci o cara que falou isso, tá? Eu conheci ele. Bom, então o que acontece? Né, Depois dessa afirmação, a gente tem uma situação em que, bom, vamos ter que arrumar isso. Todos aqueles dados que antes eram divulgados, eles foram refeitos. Do nada, de 12%, pulou para 26% de autores. É pouco. Mas se for pensar, dobrou, né? E veja, no caso do quadrinho ocidental, né, quando a gente está falando dos Estados Unidos, e isso deve valer para a França também, muito provavelmente, há mulheres ao longo da história que publicaram quadrinhos, mas elas não assinavam com pseudônimo ou com nome feminino. Elas assinavam ou com nomes que eram dúbios, Tarpemius, por exemplo. Dúbios, você não sabe se é homem ou mulher, né? Ou assinavam com nome masculino, porque elas queriam vender, elas não queriam ter a sua capacidade questionada, porque simplesmente eram mulheres que estavam assinando aqueles quadrinhos. Ou não assinavam, né, Valéria? Ou eram fantasmas, né? Não assinavam. Nos Estados Unidos, e fora aquelas que trabalhavam não assinavam, ou que se retiraram, no caso, depois da Segunda Guerra, e se esconderam, né? Porque há várias questões aí. A gente já pode fazer, inclusive, a ponte com a questão da ABL, da questão da Academia Brasileira de Letras, do quadrinho, não é
literatura. E quadrinho não é literatura, tá? Quadrinho é outra coisa, é outra arte. Quadrinho é mais que literatura, mas tem texto e pode ter peso literário. Veja só, né? A gente tem questões aí. Trabalhar mas não se conta história também só com texto, né? Porque a gente tem também quadrinhos que são quadrinhos silenciosos, não tem nada, mas contam histórias também. Então, entra aí uma série de preconceitos também, né? Que o quadrinho mais convencional, ele tem texto e tem imagem. Imagem em sequência. Então, assim, mas assim, há o quadrinho que não tem texto, mas ele pode ser lido como um texto, a partir do momento que a gente transforma a imagem para efeito de análise em texto. E, gente, historiadores fazem isso, tá? Historiador faz isso. E é um preconceito. Então, trabalha com imagem. Falar. A narrativa e texto são coisas diferentes. Você pode narrar, contar histórias, sem necessariamente ter que escrever um texto. Entendeu? E o quadrinho, ele tem isso. Ele pode te contar uma história com a ausência do texto escritor. Então, ele tem um jeito diferente de narrar. E até quando existe o texto, é uma narrativa que tem elementos que são elementos próprios. Né? A própria capacidade de você entender o espaço entre a sarjeta, aquela coisa toda. Então, assim, quadrinho é uma leitura complexa. É uma leitura complexa, e comparar ela com qualquer outra leitura é de complicado. E como diz o professor Valdemiro, os livros, talvez você lembre qual livro, né? O professor Valdemiro da USP, né? Que é uma das maiores autoridades em quadrinhos, ele fala: você precisa ter uma alfabetização própria para ler quadrinhos, porque você não lê só o texto, você não lê só a imagem, você lê os signos gráficos, a imagem, o texto, é um conjunto, né, de signos. Mas, assim, o ponto, né, acho que para mim, né, que me capacita a falar, né, porque falar da análise do quadrinho pelos elementos gráficos do quadrinho, eu não estou capacitada a falar. Nem ousaria falar. Mas, por exemplo, eu posso falar o seguinte, que é muito importante. O quadrinho ele surge como uma arte popular. E tudo que é popular desperta desprezo e necessidade de controle. Então, os quadrinhos surgem na segunda revolução industrial, porque você barateia papel, você amplia a base de pessoas alfabetizadas, você tem uma série de questões aí. O quadrinho ele surge como algo que é popular, assim como aqueles romances, brochura de aventura, de romance, de terror, etc. Tudo está surgindo no mesmo bojo. Então, era gente muito pobre, podia consumir porque era muito barato, ou era descartada e passada adiante. Todo mundo já pegou emprestado um quadrinho na vida, provavelmente. Da nossa geração, né, Natânia? A gente de pegar quadrinho emprestado. Você lia, você emprestava. Publicado quadrinho não era para colecionar. Quadrinho não era coisa feita em capa dura para colecionar, tá? A gente tem lá no início os encartes, os jornais trazendo encartes com muitos quadrinhos. Né? Muita gente leu o quadrinho pegando o jornal na calçada de alguém que jogou fora. Porque você podia pegar o encarte para ler ali. A gente tinha acesso. A gente tinha acesso a quadrinhos assim, com, vamos dizer assim, uma certa facilidade. Às vezes até muito mais fácil ter acesso a um quadrinho do que a um livro. Então, muita gente lia quadrinho. Mas assim, havia aqueles livros que tinham essa mesma, né? Que às vezes eram até livros ilustrados, que eram também de baixa qualidade. Porque há uma discussão da história do quadrinho e do pré-quadrinho, né? Do quadrinho que era muito estático, tipo Príncipe Valente. E que precede o quadrinho que vai incorporar recursos do cinema. Mas, assim, eles estão ali naquele mesmo bojo. É uma complicação, prefiro nem... É até complicado querer discutir isso, porque o pessoal que trabalha com cinema, que trabalha com artes gráficas diretamente, que não é o meu caso, assim, eu estudo, mas eu não sou aquela pessoa... Eu não sei, como a Valéria falou ali, pegar e fazer aquele raio-x técnico da produção. Nós não somos das artes visuais. Exatamente. Né? Exatamente. Nós não somos das artes visuais. E aí a gente entra numa outra... Natânia, desculpa. Não, pode falar. Pessoal, a conexão ela pode não ficar tão boa em alguns momentos. Eu percebi que a gravação, em alguns momentos, ela pode ficar ruim, não vai ficar com uma qualidade excelente. Acho que o problema é a minha internet, né? Nem a da Natânia. Mas vai lá, Natânia.
Eu esqueci o que eu ia falar. Bom, mas enfim, tá bom, vamos lá. O Will Eisner, né? Ele, num dos livros dele, ele vai falar da invenção do formatinho, que é o formatinho Turma da Mônica. Júlia, pega uma revistinha da Mônica. Pega uma revistinha da Mônica para a mãe. Pega, me dá aqui uma revistinha da Mônica. Minha filha está aqui do lado. Assistente, esse formatinho, ele vai ser criado na época da Grande Depressão. Você tinha as aparas que eram cortados os jornais, as revistas, eram jogadas fora. E o Eisner dá a ideia, por que a gente não pode lucrar com isso? Fazendo revistas de formatinho, revistas baratas, pequenas, né, que eram feitas com resto de recorte, né, de apara de revista, e empregavam o quê? A um preço, a um valor miserável, jovens, principalmente homens, desempregados, que aceitavam ganhar uma miséria para fazer esses quadrinhos, inclusive o próprio Eisner, né? Então, veja só, gente, o quadrinho surge como arte popular. Aliás, o quadrinho e o próprio cinema, durante a Depressão, eles foram, vamos dizer assim, eles foram favorecidos, porque por poucos centavos a pessoa conseguia adquirir aquilo. Então, hoje, tanto o quadrinho quanto o cinema viraram objetos de coleção e de elite. Então, exatamente. A gente está falando de um momento não é barato, muito... em que essas coisas elas eram artes populares que às vezes eram desprezadas pelas elites, tá? Por aqueles que tinham dinheiro, ou por aqueles que achavam ou que tinham cultura, né? Viam com desprezo esse tipo de material. Então, veja só, um artista renomado, desempregado na década de 1930, 40, ou que achava que queria fazer arte superior, ia querer o seu nome envolvido com o mercado de quadrinhos. Então, a gente tem mulheres, artistas, que usavam pseudônimo, ou homens também, para que você não ficasse identificado. O artista que pintava quadros, que fazia ilustrações para revistas famosas ou para ou arte que era considerada de verdade, não queria estar envolvido entre as artes gráficas. Por exemplo, a charge era considerada uma arte nobre. Fazer charge era uma coisa que tinha certo status. Agora, fazer quadrinho, não. Então, entre os profissionais que trabalhavam com artes gráficas, publicavam em jornais, em revistas, os quadrinistas eram excluídos. Então, você tinha vergonha de falar que você fazia quadrinhos. Agora, o chargista não. Vergonha de falar. Quadrinho é desprezado. Você tem vergonha de falar que fazia quadrinho. E aí entra a questão da autoria feminina, das mulheres que vão se esconder, né? Então, elas fazem, mas elas se escondem, seja para conseguir publicar e não serem discriminadas por serem mulheres, seja para não terem seu nome associado a essa arte, que é uma arte vulgar, que é uma arte desprezada. E a gente nem chegou a falar de perseguição aos quadrinhos, porque isso não vem mais... Esse desprezo é anterior à própria perseguição organizada aos quadrinhos. Tá? Essa é posterior. Então, gente... Não, e a gente pode até, já que o assunto vai ser esse, pensar o seguinte: até hoje, atacar quadrinho é uma coisa que a gente tem visto acontecer. E não é só agora, nesse momento. Nos últimos anos, por exemplo, quadrinhos que são levados para a escola são vítima de censura, não do Estado, mas dos próprios pais, que falam assim, esse quadrinho aqui, não, meu filho não pode ler, esse quadrinho não é para a idade dele. Recentemente, agora, nos Estados Unidos, o quadrinho da Anne Frank foi censurado numa escola, foi retirado de lá. No Brasil ele foi censurado. Também. Foi também. Então, assim, você pensa que... por que censurar o quadrinho? Por quê? Porque a imagem é forte... Porque a imagem, uma coisa é você escrever, outra coisa é mostrar, né? Porque mas no caso do quadrinho da Anne Frank, que fique bem claro, essa censura mais atual, ela normalmente está ligada ao moralismo de ordem sexual. Exatamente. Era uma menina de 13 anos falando do despertar da sexualidade, que normalmente, gente, quando fazem adaptação de Anne Frank, não colocam isso nos filmes de Anne Frank.
Porque a partir do momento que você, né, que você tem a questão da sexualidade se faz presente, é como se essa ideia da criança vítima ela é manchada, porque na cabeça de muitos, criança não tem sexualidade. E ela está naquela transição. A Anne Frank morre com 14 anos, eu acredito, se não me engano, se não estou bem lembrada. Então ela morre ali, ó, ela está nessa transição, então ela fala disso dentro do... E aparece no quadrinho. E aí não pode aparecer. Agora, a gente sabe, né? Acho que. Oi? Não, mas a grande questão é essa, né? A gente pensa o seguinte: que deveria ser uma coisa natural, mas vira uma coisa demonizada. A gente tem ter vergonha do próprio corpo, quer dizer, uma sociedade que a gente está aí no século XXI e que até hoje as pessoas impõem uma vergonha ao próprio corpo, à própria sexualidade. Estão mais preocupados com isso do que com questões realmente relevantes para a vida. Assim, a censura aos quadrinhos, né? A censura mais recente aos quadrinhos, ela se faz por motivos diversos. Então, por exemplo, a gente recentemente eu falei no show de fé sobre a censura, porque é censura ao Gê em Pés Descalços, né? Que mostrava, e o que vai ser censurado é um material que estava nos livros didáticos de uma determinada região do Japão, onde caiu a bomba nuclear, né? Onde foram jogadas as bombas, e Gê em Pés Descalços é um quadrinho sobre a experiência de uma criança que viveu a guerra, a bomba, sobreviveu à bomba, é autobiográfico, mas é um quadrinho muito crítico ao governo japonês da época da Segunda Guerra, que mostra toda aquela política imperialista, etc. Então, o que foi cortado? Foi cortado exatamente a situação de escassez, que era de fome, que era vivida por aquelas crianças. As crianças de hoje não entendem a fome. Você está falando de guerra, você não vai explicar que o povo passou necessidade durante a guerra, ou então quadrinhos que foram tirados recentemente nos Estados Unidos, que eram quadrinhos falando também da questão da Segunda Guerra e do nazismo. A gente vive um momento de disputa de discursos. Eu não vou usar o termo narrativa, isso me dá, eu fico toda empipocada só de ouvir narrativa. É um conflito de discursos. E nós temos discursos de extrema-direita que estão colonizando a educação. Aliás, já que a gente está falando desse senhor, né, que diz que quadrinho não é literatura, e ele não está errado em falar que quadrinho não é literatura, se a gente pega a entrevista dele para Veja, só situando, gente, estamos no momento de eleição de cadeiras vagas para a Academia Brasileira de Letras, cujo objetivo, além de dar espaço aos grandes autores em língua portuguesa, e aí pode ser de literatura que você considera literatura padrão, até de textos jurídicos, textos acadêmicos, etc., jornalistas, tem todo mundo ali dentro, todo mundo, é um balaio de gatos. Nós temos 2 cadeiras em disputa, uma delas foi definida no dia 20. As 2 cadeiras, curiosamente, eram ocupadas por mulheres. A da Nélida Pinhon acabou indo, que ninguém estava falando, acabou indo para uma acadêmica feminista, né? E que foi eleita para a cadeira da Nélida Pinhon. Né? E aí eu estou falando e fugiu o nome dela, né? Ela é importante para caramba. O sobrenome é Buarque de Holanda. Vocês conhecem esse sobrenome, né? De historiadores, de cantores, desse clã Buarque de Holanda, que é formado por grandes intelectuais. Né? Muitos deles são grandes intelectuais. E a outra cadeira, que foi a mais longeva membro da academia, que é chamada de Cleonice Berardinelli. Ela foi a última a ocupar essa cadeira. Esta professora faleceu recentemente, em janeiro, aos 106 anos, e esta cadeira está sendo disputada por 3 homens. Um deles é o Maurício de Souza, né? Autor de quadrinhos. O outro candidato, o que não está falando, e eu acho que toda vez que eu mudo de página, minha imagem some. Espero que não, mas eu acho que é em outro lugar. Né? O outro candidato à cadeira é um professor, é um filólogo, então alguém, né, que a princípio seria amplamente qualificado para ocupar a cadeira. Eu esqueci o nome dele, não estou conseguindo localizar onde eu tinha escrito. Tá?
E o outro candidato à cadeira, né, o terceiro, é o que está fazendo, o que fez o barulho todo, é um jornalista chamado James Akel, né? Basicamente é isso. Tá? Eu achei um absurdo, eu estava conversando em off com a Natânia, que 2 cadeiras que pertenciam a mulheres, uma delas esteja sendo disputada por 3 homens. Até o momento, somente 10 mulheres foram para a academia. E só fazendo o histórico disso, porque isso aqui é um programa feminista, né? Eu tenho que falar disso, que estou me roendo para falar disso. Quem ajudou a organizar a academia foi uma escritora chamada Júlia Almeida, que provavelmente não está nos livros de literatura que vocês usaram no ensino médio, porque também não estava nos meus. Tá? Ela ajudou a organizar a academia, que foi organizada em 1897, junto com Machado de Assis e outros, mas ela não recebeu uma cadeira, porque ela era mulher. Deram uma cadeira para o marido dela, que era um autor menos importante, mas ele recebeu porque ele era homem, ele podia, ela não podia. Então, em homenagem a ela, o marido recebeu uma cadeira. A primeira mulher que pleiteou uma vaga na academia foi em 1930, oficialmente. Ela foi recusada. Ela era esposa de um dos fundadores. E ela também era uma autora renomada à época. Ela foi recusada. E o argumento para a recusa é que no artigo 2 do Estatuto está escrito que brasileiros podem se candidatar e que brasileiros seriam brasileiros do sexo masculino. Não está escrito lá. Mas eu acho interessante porque aí o universal masculino deixa de ser universal masculino, né? Então ele passa a ser o masculino duro, que era efetivamente o que se queria. Para deixar as coisas mais claras, o Estatuto foi reformado em 1951 para colocar brasileiros, vírgula, do sexo masculino, vírgula, para deixar muito claro. Então, a primeira mulher na academia foi em 1979. Se a cadeira estava com uma mulher, eu acho que deveriam disputar mulheres essa cadeira, tá? É uma opinião pessoal, até para tentar manter um quórum mínimo de mulheres ali dentro, a não ser que quem está nos assistindo acredite que não há mulheres capacitadas para sentar ali. Só para constar, a primeira mulher na academia foi a Raquel de Queiroz, levando-se em consideração que Raquel de Queiroz era uma grande autora da literatura desde a década de 1930, ela só ser aceita em 79 diz muita coisa também, tá? Vai lá, Natânia, fale alguma coisa. Não, eu concordo com você. Assim, pelo menos a gente pensa que o justo seria isso, né? Mas, infelizmente, né, nem sempre o justo acontece. Mas o justo seria isso mesmo. Eu acho que seria ótimo. Seria ótimo que quem fosse eleito para a academia, no meio dessa querela toda, acabasse sendo filólogo, né? O terceiro candidato, que não está falando nada. A pessoa não está falando dele, ele vai ser ele. Mas eu vou fazer uma aposta aqui. Apesar de... eu acho que o Maurício de Souza vai pegar a vaga por 2 razões. Primeiro, pela expressão que ele tem. É uma pessoa que é muito conhecida. Em ter o Maurício de Souza na academia é bom para a própria academia. E segundo, que, assim, falando de forma sensata, é uma pessoa que fez muito pela leitura no Brasil. Ele fez muito pela leitura, a produção dele ajudou na formação de muitos leitores. Então, assim, eu diria que, de todos, ele é o que talvez tenha maior chance de pegar, por essas 2 razões, pela expressão que ele tem. Então, enquanto instituição, a academia lucra com a presença dele, até vai chamar a atenção para ela própria, né? E o fato de que o currículo dele é bom. O que ele fez pela leitura no Brasil não foi pouca coisa. E o que ele faz pela leitura brasileira, pela leitura de quadrinhos também brasileiros, porque os quadrinhos do Maurício de Souza, gente, hoje estão no mundo todo. Estão sendo aí traduzidos para, nossa, vários idiomas. Essa questão da leitura, né? Houve gente que armou que marcou posição dizendo o seguinte, que quem ensina a ler são professoras, são mulheres. Sim, a maioria das crianças, elas aprendem a ler graças às professoras que as ensinam a ler. No entanto, o quadrinho ele é visto há muito tempo como um suporte para o aprendizado da leitura. E
E há crianças, e aí, gente, claro, pode dizer, é uma minoria das crianças que aprendem a ler sem estar na escola, tá? Que a criança em casa, seja por incentivo dos pais, seja pelo que for, e o quadrinho, ele desperta esse interesse porque a criança quer saber o que está escrito, tá? Então, minha mãe era professora alfabetizadora, e ela tinha os quadrinhos em uma baixíssima conta, até por conta dessas questões que a gente levantou. Olha, é uma arte popular, é uma arte menor, nós vamos ter o discurso dos quadrinhos como elemento pernicioso, mas a mamãe achava que, para aprender a ler, até que você aprendesse a ler, os quadrinhos eram importantes. Então, eu lembro de alguns 4, 5, 6 anos ter muitos quadrinhos em casa. Não era a Turma da Mônica, curiosamente. O que eu lembro bem eram os quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu via várias revistinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Meu contato com a Turma da Mônica foi posterior. Eu já estava alfabetizada quando eu tive contato com a Turma da Mônica. Assim. Eu tive contato antes com o desenho da Turma da Mônica, o desenho animado, né? O primeiro longa-metragem que a Turma da Mônica fez, né? Que era uma brincadeira até com Guerra nas Estrelas, né? O Império Contra-Ataca. Lembra disso, Natânia? Dos coelhinhos? Então, assim, eu tinha o disco, LP, aquele discão grandão, né? Então, assim, o quadrinho era visto como algo que podia introduzir a criança ao interesse pela leitura, pela literatura, mesmo por gente que não tinha os quadrinhos em tão alta conta. Então, como a Natânia está falando, assim, os quadrinhos eles tiveram uma importância grande na leitura, no desenvolvimento, no interesse da leitura de crianças, porque os quadrinhos, a gente não pode esquecer disso, a gente falou disso aqui, eles eram muito baratos. A gente não está falando de edição premium, de capa dura que a gente tem hoje, não. De quadrinhos que custam R$150. A gente está falando do quadrinho que você ia comprar pão na padaria e talvez com o troco da padaria pudesse passar ali no jornaleiro e comprar uma revistinha da Mônica, e comprar uma revistinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Amarelo, da Disney. Eram outros tempos, da mãe, do pai, dar o dinheiro. Vai ali na padaria, vai comprar, ou leva esse dinheiro para a merenda, e o troco? O troco você pode comprar uma revistinha. Tá? Então, assim mesmo, as crianças que eram muito pobres, os coleguinhas emprestavam. Você ia num consultório médico, no cabeleireiro, sua mãe ia no cabeleireiro, você tinha que ir junto, ou no barbeiro, ou seja lá o que for, tinha lá uma cestinha cheia de revista velha. Alguém deu. E era assim que as pessoas tinham contato, não só com os quadrinhos, mas com revistas até que não eram para o seu público, que de repente tinham vindo de pessoas mais ricas de parar ali. Valéria, eu tenho uma amiga que ela incentivou as filhas a ler assim. Ela começou a assinar a Turma da Mônica, é professora universitária na área até de saúde. Ela queria que as filhas começassem a ler com vontade de ler. Então, ela começou a assinar justamente as revistas do Maurício. Ela fez uma assinatura de revistas do Maurício. E o que ela fazia? Agora as minhas são moças, mas até hoje ela assina ainda. Todos os lugares da casa, inclusive o banheiro, tinha revista. Ela cortou a água do bidê e transformou o bidê num porta-revista. O bidê do banheiro era todo cheio de revistinha em quadrinho. Na sala tinha, no banheiro tinha, né? Até na cozinha você podia achar revista. Então, onde as filhas dela fossem, elas tinham um quadrinho para poder ler. Depois ela tinha livro também, ela comprava livro também mais tarde, mas ela nunca deixou de comprar o quadrinho. Ela assina até hoje. Na casa dela tem isso, tem revista em quadrinho e ela valoriza muito. E o reconhecimento em relação aos quadrinhos, um veículo de auxílio ou de apoio na alfabetização das crianças, ou no gosto pela leitura não é algo que é só dito aqui no Brasil em relação ao material do Maurício de Souza. Mas, por exemplo, para o México, nós temos uma autora que é Yolanda Vargas Dulce. Eu deveria já ter feito texto sobre ela, programa sobre ela. Ela inventou, na década de 1940, ela não queria ser quadrinista, mas ela precisava de trabalho, ela precisava de dinheiro, e ela criou uma personagem, um menininho pobre, pinguim, alguma coisa. E essas revistinhas que ela desenhou por anos, até que outros pegaram para desenhar e continuaram, na década de 1980, o governo mexicano fez um pronunciamento oficial elogiando
a contribuição que essa autora, que é autora de quadrinhos que viraram novelas, algumas novelas passaram aqui no Brasil, autora de quadrinhos que viraram filmes, que ela nunca deixou de fazer quadrinhos, não conseguiu largar os quadrinhos, mas ela largou o quadrinho infantil ela largou. E aí, de que ela tinha tido um papel muito importante para a formação dos jovens leitores no México. Então, assim, os governos normalmente reconhecem os seus quadrinistas. Esse ranço em relação ao quadrinho, ele permanece principalmente nos discursos daquelas pessoas que são conservadoras ou pseudo-conservadoras, porque eu vou falar do outro candidato daqui a pouco. Eu não gosto de ad hominem, mas o ad hominem cabe aqui, né? Enfim, que são pseudo-conservadores, mas os governos tendem a reconhecer. O problema é que no Brasil, infelizmente, a gente parece que só tem um expoente dos quadrinhos, que é o Maurício de Souza. E aí eu até queria recomendar o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, né, que fez um programa recente. O Alexandre Link fez um programa recente. Ele fez 2 programas sobre esse caso. O primeiro eu não assisti, mas eu assisti o segundo, em que ele dedica o final do vídeo dele a falar do problema Maurício de Souza, que é uma coisa que a gente geralmente não fala. Maurício de Souza é um empresário, Maurício de Souza é uma marca. Ele criou o conjunto de personagens originais da Turma da Mônica, mas a gente não sabe efetivamente o quanto ele criou ou o quanto de histórias ele escreveu, principalmente a partir da década de 1980. Então, assim, há questões aí diversas sobre o nome Maurício de Souza. Mas eu discordo dele, mas aí vocês assistam o vídeo dele, em um aspecto que é o seguinte: a importância de Maurício de Souza ela fica, como a Natânia falou. Alguém começou, mesmo que seja um império editorial, ele deu o ponto de partida. E aquele mesmo artigo 2 da academia, eu vou ler o artigo 2. Eu vou provavelmente, eu espero não desaparecer, mas eu tenho que girar para onde está escrito o artigo 2. Eu deveria ter posto o tablet aqui do lado, facilitava, mas não facilitou. Vou ler o artigo 2 do Estatuto da Academia, tá? Quadrinho não é literatura, mas o estatuto ele é muito flexível em relação à questão. Olha só o que eu vou ler. O artigo 2 diz o seguinte: só podem ser membros efetivos da academia os brasileiros que tenham, em qualquer dos gêneros da literatura, publicado obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livro de valor literário. Vamos lá. Os quadrinhos do Maurício têm valor literário no seu texto. E, além disso, a obra da Turma da Mônica, há livrinhos da Turma da Mônica, porque eu tenho aqui em casa, porque eu tenho uma criança, e livros que são livros ilustrados. Livro ilustrado não é quadrinho, tá? A ilustração é estática e você tem o texto. A ilustração é simplesmente para isso, para ressaltar uma determinada cena que o livro está descrevendo. Eu tenho aqui, por exemplo, Os Três Mosqueteiros em versão ilustrada. Sherlock Holmes saía em versão ilustrada. Não quer dizer que era um livro de figuras, mas era um livro com figuras, cenas-chave que recebiam. Até hoje, a imagem que a gente tem do Sherlock Holmes não é de descrição do Conan Doyle, é do Sidney Paget, que foi o primeiro ilustrador, que criou a imagem que grudou no nosso inconsciente sobre Sherlock Holmes. Tá? Então, veja bem, por esse critério do valor literário, Maurício está eleito. A gente nem precisa ir para o valor midiático. Há pouco tempo agora eles fizeram um projeto com a Mérida Priori e ele sobre a independência do Brasil, um livro ilustrado, livro infantil ilustrado. Ele tem muito material além do quadrinho. Exatamente. Então, assim, o jornalista que está competindo com ele e que era uma nulidade até o momento em que ele saiu em defesa da sua candidatura e atacando o Maurício, ele não tem em nenhum aspecto nada que tenha valor literário. Ele não se destacou em nada. Ele tem um manual de hotelaria, tá? Manual de hotelaria. É isso que ele tem. E 2 peças de teatro. Uma delas é chamada República das Calcinhas. Sem querer ser moralista, mas já sendo, eu fui procurar informações sobre essa peça, que acho que é de 2014. É uma peça satírica, cômica, na boa tradição, né, do humor rasteiro brasileiro, mas eu só consegui achar notícias em relação a esta peça, ressaltando o seguinte: vai ser a primeira peça de teatro com a participação de Andressa Urach,
Quem conhece André Surraque sabe de quem eu estou falando. É antes do André Surraque se converter, quase morrer, se converter, virar da Universal, brigar com a Universal, André Surraque, quando ela queria se promover, dizendo que tinha tido um caso com o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol. Então, assim, a grande propaganda da peça de teatro deste senhor não foi o texto, não foram os atores profissionais engajados, foi o fato dele ter convidado André Surraque para um papel. E aí alguém também me avisou, né, que este mesmo jornalista, ele, na época que a Globo lançou uma minissérie chamada Os Dias Eram Assim, porque ele trabalhou nas concorrentes, ele trabalhou na SBT, ele trabalhou na Record, ele trabalhou na Bandeirantes. Então, eu imagino que ele talvez tenha algum rancor de nunca ter trabalhado na Globo. Eu não estou falando que a Globo é maravilhosa, mas em termos de empresa, ela tem um peso muito maior. É que nem o Maurício, ela tem um peso. Então, ele criticou a minissérie Os Dias Eram Assim, porque a minissérie difamaria o regime militar. Ele defendeu a tortura, ele defendeu a ditadura militar, né? 1964, 1985. E daí a gente atira. A estratégia que ele está usando é a estratégia de fazer escândalo, mas ao fazer escândalo, ele também se expõe, né? Ele expõe o seu passado. Não acho que ele será eleito, claro, acho que ele é o candidato que não tem chance. De repente, o filólogo é eleito e o Maurício não é. E aí alguns falaram assim, poxa, ele só está criticando o Maurício, ele não falou do Gilberto Gil nem da Fernanda. Mas se vocês pegarem a entrevista da Veja, eu vou deixar o link aí embaixo, ele critica a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil também. Só que Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, ela só tem uma obra escrita, que é a sua autobiografia. Só que a Academia Brasileira de Letras ela também tem como função promover a língua portuguesa. E Fernanda Montenegro, nas suas interpretações, na sua atuação de teatro, ela promove a língua portuguesa. Isso é um outro aspecto da academia, tá? Que também pesa. Mas o Gilberto Gil, meu marido ficava insistindo que tinha um livro de Gilberto Gil na casa dele e que houve uma enchente, esse livro foi destruído. Eu fui olhar na Wikipedia. Na Wikipedia tem listado 4 livros de Gilberto Gil. Ou seja, além dele fazer música, e música é texto, tem valor literário, ele também é autor de livros. Então, assim, Gilberto Gil tem 4, pelo menos. Tá? Então, assim, gente, o ponto, para mim, é o seguinte, não é discutir se quadrinho é literatura ou não é literatura, tá? Mas a discriminação que se faz aos quadrinhos e por qual motivo, tá? E que quadrinho tem valor literário. O que não é dizer, por exemplo, que você não pode fazer o estudo dos quadrinhos a partir deles mesmos. Embora eu não esteja habilitada para fazer esse tipo de análise. A minha análise do quadrinho ela é análise a partir do texto e da imagem, quase que visto de forma isolada. E aí eu retomo aquilo que eu falei do Valdomiro, do professor Valdomiro, é que eu não fui alfabetizada na leitura dos quadrinhos. Eu não fui. Eu me tornei uma leitora tardia de quadrinhos, quando eu já tinha sido alfabetizada na língua portuguesa. A minha leitura intensa de quadrinhos ela é posterior. Então, até hoje, eu me pego fragmentando, imagem de um lado, texto do outro, ou pulo de um texto para o outro. Assim, eu não sou a leitora exemplar de quadrinhos. Eu não sou. E eu tenho consciência disso. Tá? Mas dizer que quadrinho não é literatura não é inferiorizar os quadrinhos. Até porque quadrinhos não são literatura, eles são uma arte outra que é tão importante quanto, e que é uma arte do nosso tempo. A literatura ela tem uma longuíssima história, oral e escrita, quando ela vai para a escrita, ou seja, primeiro ela tem uma história oral, ela tem uma história escrita, assim como outras artes, cinema, teatro e por aí vai. E o quadrinho é mais uma das artes. Só que o quadrinho, coitado, por conta das perseguições que sofreu, ele tem que estar buscando se legitimar o tempo inteiro. O se legitimar é desde isso é descanso, né, Valéria? Esse reconhecimento. Isso é descanso. Quando a gente acha que o negócio, quando a gente acha que pode respirar, tem que começar de novo. Você tem o tempo todo que ficar justificando, lembrando as pessoas que não é bem assim. É até um pouco cansativo, né?
Não, você vai ter gente detratando os quadrinhos há décadas, gente defendendo os quadrinhos há décadas. Quando a gente dá uma respira um pouquinho, volta de novo. Agora, o Otávio Aragão falou uma coisa, escreveu uma coisa que eu concordo com ele. Esse episódio tem um lado muito positivo. A gente está discutindo. Sim, eu acho que tem, concordo. Muito positivo, a gente está discutindo. A gente está discutindo e as pessoas estão podendo colocar com a sociedade, discutindo com a sociedade. Exatamente. E, ó, está sendo uma boa propaganda dos quadrinhos até. Vou falar que está sendo então, até gente, uma boa propaganda. A forma, a pessoa que levantou a discussão, ela não queria discutir nada. Ela queria desqualificar. Absolutamente incapacitada pela sua formação, pelas escolhas que fez na vida, para discutir a questão. Não está habilitado a discutir essa questão. Tá? Quadrinho não ser literatura faz com que a gente escuta. É ou não é literatura? Isso para o público leigo é importante. Faz com que os acadêmicos, aqueles que estudam quadrinho, olha, quadrinho não é literatura, não, é outra arte. Vamos discutir essa arte? E também traz uma outra questão, o reconhecimento da importância que os quadrinhos, no caso, estão falando do Maurício de Souza, que é o grande expoente, é quem está no olho do furacão, é o grande expoente do Brasil. A importância que os quadrinhos tiveram para praticamente 2, 3, 4 gerações de brasileiros. E quem não lia Maurício de Souza quando Maurício de Souza não existia, lia o Globinho, lia Ebal, lia o encarte de domingo do jornal, tá? Os seus avós, os seus bisavós, para aqueles que são novinhos, porque eu sou velha, né? A Natânia é mais jovem, mas sou velha. Tá certo. Ela parece mais jovem que eu, olha para ela aí, ela parece uma mocinha. Só não pinta o cabelo, o resto. Enfim, para os seus avós, para os seus bisavós, os quadrinhos tiveram uma importância muito grande. Eu lembro que, como eu falei, minha mãe não comprava quadrinho, ela achava que era desperdício de dinheiro. Não era nem a questão, não era desperdício de dinheiro, está jogando dinheiro fora. Eu lembro que eu adorava quando ela trazia ovo ou alguma coisa que vinha embrulhada, caderno, só que era chato, porque eu lia parte da história e não conseguia ler a continuação. E os encartes de quadrinhos dos jornais, eles eram muito democráticos, porque eles tinham desde o quadrinho infantil estricto sensu até o quadrinho de mistério, o quadrinho de aventura, o quadrinho de espionagem, que era o comum, né? O syndication, coisas que eram publicadas e republicadas no mundo inteiro, né? E no Brasil também. Então, assim, eu acho lamentável que nos nossos dias a gente tenha que justificar a importância dos quadrinhos, mas não que a gente tenha que discutir o quadrinho como mídia, a importância do quadrinho para a alfabetização, ou na educação, ou do quadrinho como objeto de análise, seja aquela análise que vai pegar a estrutura do quadrinho como um todo, ou que vai pegar o texto, ou que vai pegar a imagem, entende? Assim, isso é muito importante. Assim. Então, nesse sentido, o senhor James Acker prestou, acho que ele teve um papel importante aí, nesse momento. Eu acho que ele quis uma coisa e fez outra. Mas, assim, repetindo o que o Otávio falou, está sendo ótimo discutir sobre isso. A gente está colocando a coisa no centro do debate e o debate está sendo um debate produtivo. Opiniões divergentes. O Otávio que a Natânia está falando com... Desculpe, Natânia. O Otávio Aragão que a Natânia está falando, ele é autor de quadrinhos, ele é autor de literatura, ele é professor da UFRJ, da artes visuais, não é? Ou da comunicação? Da comunicação, não é? E aí a gente cai numa outra coisa. Ó. No Brasil, diferentemente do Japão, que no Japão você tem cursos assim, você não tem curso universitário de quadrinhos. Você não tem pós-graduação em quadrinhos. Quando você quer estudar quadrinhos, você tem que estar na comunicação, na artes, na história, no jornalismo. Não tem curso não tem pós-graduação. Você não vai fazer mestrado em quadrinho, nem doutorado em quadrinho no Brasil. Tá? Você pode até ter matérias dentro de um mestrado, matérias dentro de um doutorado, mas não especificar, não, você não tem o curso sobre isso, né, necessariamente, né? E você fica aparecendo... Fala, desculpa. Por exemplo, na comunicação, na letras, aí eu dou alguns exemplos. Você vai encontrar no mestrado, no doutorado, a oferta de algumas matérias que até podem pegar os quadrinhos, mas igual a Valéria falou, não existe o mestrado. Como existe um mestrado em história, não existe um mestrado em quadrinhos. Como existe um doutorado em história, doutorado em letras, não existe um doutorado, né,
Talvez até não existe uma porque... área, não existe uma área, Exatamente. nem uma linha de pesquisa. Você tem, por exemplo, na França, em Angoulême, existem cursos específicos, tanto para a formação de quadrinistas, quanto na pós-graduação também. Os quadrinhos, existe a faculdade, na faculdade de papel lá, você tem pós-graduação em história em quadrinhos. Ela comentou o caso do Japão. A Suécia, nesse você caso, tem escolas específicas também. Mas e você tem o reconhecimento dos governos, que premiam que dão prêmios e medalhas para os seus quadrinistas. Isso acontece na França, no Japão, e a França ainda dá para os quadrinistas dos outros, tá? Para os japoneses, que já vive falando, deu para Ryoko Ikeda, deu para a autora do Inuyasha, deu para um monte de gente. Uma experiência que eu tive esse ano, eu estava lá em Angoulême, e aí eu fui no lugar onde estava expondo as artes lá dos jovens talentos, e eu fui justamente no dia em que estava tendo a entrevista para distribuição de bolsa para quadrinista. Então, tinha uma quantidade de jovens enorme, estava dando briga, né? Porque a moça que estava organizando a fila, estava organizando, recebendo o pessoal, é uma amiga minha, que mora lá em Angoulême. E ela falou que estava assim, era muita gente para pouca vaga, e que as pessoas estavam muito ansiosas, e que a cada ano o número de pessoas que estão atrás das bolsas, né, de incentivo para a produção de quadrinhos e tudo mais, está aumentando, e que eles estão tendo que aumentar também as bolsas também, né? E olha, eu achei, apesar de todo o estresse que ela passou, coitada, porque você imagina, a pessoa que está recebendo recebe as reclamações também, né? Eu acho legal o fato de que a procura é muito grande e está aumentando cada vez o nome de pessoas, e que as bolsas, elas são atraentes. Elas são atraentes, quer dizer, existe aquela intenção realmente de você incentivar e formar, mas o salário não é tanto, tá, gente? Hoje em dia, ser quadrinista como é que eu vou falar? Você tem desde aqueles que só podem manter a sua profissão tendo outra profissão, e aqueles que conseguem se manter exclusivamente com os quadrinhos. Agora, o número que consegue se manter exclusivamente é pequeno. A gente romantiza um pouco, romantiza um pouco o mercado de quadrinho fora, porque isso acontece na França, acontece no Japão, isso deve acontecer nos Estados Unidos. Não é só no Brasil que o quadrinista, muitas vezes, ele é professor, ele é ilustrador, ele é publicitário, ele ou ela é uma série bibliotecária. As meninas do Estúdio Season, né? Bibliotecária, né? Montserrat, estou lembrando de você. Gente que tem 1000 outras profissões, não porque não queiram se dedicar integralmente, mas que não necessariamente o quadrinho vai remunerar. Quando a gente fala, no caso do Japão, que o quadrinho, dos milionários do quadrinho, você vai contar aí, sei lá, uns 40, 50, não vai passar disso não, tá? Dessa galera que ganha muito dinheiro. É o extremo, aqueles que ganham rios de dinheiro, e aqueles que praticamente têm que correr atrás do pão nosso de cada dia e fazendo alguma outra coisa também. E existem estudos sobre isso. Em 2017, na Bélgica, teve uma pesquisa sobre quadrinhos francófonos, e quem trabalhava nos quadrinhos, e eles fizeram um mapeamento dos profissionais, e a maior parte deles ou ganha o mínimo ou ganha abaixo do mínimo. E muitos abandonam a produção de quadrinhos porque tem que se sustentar, tem que comer. E isso é uma coisa. Eles estavam até montando, na época, projetos de incentivo justamente para atingir esse pessoal que quer produzir, mas não tem recursos para se manter. Eu não sei como é que está funcionando isso, mas havia já um projeto preocupado com isso. Eu fiz assim com a cabeça para o cachorro parar de latir, que ele parou. Olha só que bonzinho, ele ia começar a latir. A Natânia já avisou que a bateria dela está baixa, que daqui a pouco ela vai apagar aqui. Eu vou apagar, então, a gente tem que encaminhar para o final. Eu agradeço muito a Natânia ter aceito o convite. Dada a nossa intimidade, dificilmente ela poderia negar isso, mas assim, a gente vai, né, Natânia? Né? Enfim. Mas, assim, a Natânia tem muita coisa a dizer
Não sei se foi aproveitável, mas... Se vocês quiserem, né, assim, eu não sei da possibilidade de trazer outros convidados, mas a Natânia pode voltar. Ela pode voltar para falar de gibiteca, porque ela organizou uma das primeiras gibitecas escolares do Brasil. Ela, inclusive, foi premiada. Na época, lá atrás, outros governos Lula, pelo radar, veio a Brasília para receber um prêmio, não foi? Qual foi, professor? No tempo que o Haddad não estava ministro da Fazenda, da Economia, era ministro da Educação, ela recebeu o prêmio. Ela recebeu um prêmio, foi uma das professoras premiadas pelo projeto de biblioteca. Ela pode falar da dissertação de mestrado dela, da de doutorado, do trabalho que ela está fazendo hoje, da associação, né, de pesquisadores em arte sequencial, porque ela foi uma das idealizadoras e não ficou sem cadeira, ela tem cadeira lá, ela é parte, né, Natânia? Tem cadeira, né, tem assim, serviço. Serviço então, ela pode falar muitas coisas. Aliás, eu vou fazer sobre os quadrinhos. A gente vai ter encontro da associação agora. Em junho, a gente vai ter 1, 2, 3 de junho, encontro da associação, que vai ser aqui na minha cidade, em Leopoldina, Minas Gerais, onde a associação nasceu. E a gente tanto vai ter apresentações de trabalhos presenciais, como vai ter também a parte online, né? Inclusive mesas vão ficar disponíveis no YouTube. Então, depois a Valéria até acrescenta isso. Tá certo? Valéria, eu vou cair. Então, assim, é isso. Então, obrigada, Natânia. Obrigada a vocês que assistiram. Esse programa vai ter praticamente nenhum corte. Vai ter um corte quando tocou meu celular, mas o resto vai ser direto. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigada por assistirem o primeiro ShojoCast do ano, em abril, final de abril. Vai, Natânia, se despeça também. Eu vou deixar os contatos da Natânia aqui embaixo. Muito obrigada. Ela faz vídeos para o Instagram, fazendo resenhas de livros, de quadrinhos. Ela tem um bom material também. Muito bom material. Ela é muito mais frequente que eu. Bom, mas enfim, obrigada pelo convite. Eu peço desculpas porque eu sou assim muito despojada para falar, eu não sou muito técnica para falar, então vou na conversa mesmo. E porque eu também tenho intimidade com a Valéria, né, gente? A intimidade não é o que estraga. Mas, assim, quem quiser saber mais, a Valéria vai deixar os links. Quem quiser conhecer a nossa associação, nós temos publicações, são gratuitas, online, de textos acadêmicos sobre quadrinhos, que são muito bons, por sinal. E tudo mais. Uhum. A Valéria, inclusive, tem textos publicados na Aspas, vocês têm que ler os textos da Valéria. Enfim. Ela me obriga. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Natânia. Tchau. Obrigada de novo. Tchau, tchau.